Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira. Neste mesmo horário, a emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. E o meu nome, tal como pode ver em rodapé, é João Nuno Pinto. Esta semana tem sido uma semana interessante para aquilo que é o tema da justiça, obviamente também por começar com uma entrevista do Procurador-Geral da República à Rádio Observador e ao programa Justiça Cega, liderado pelo jornalista Rosa, que agora não me lembro o nome... Luís Rosa, e agradeço já aquele que é o nosso convidado e que me ajudou a recordar este nome, Nuno Garopa. Olá, muito boa noite, Nuno. Nós vamos nos debruçar um pouco sobre a entrevista, mas mais uma vez a justiça em Portugal esta semana tem-se mostrado profícua. Para além da entrevista, vai avançar finalmente o julgamento de Sócrates. Sócrates esteve no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a apresentar uma queixa contra Portugal. Ficamos a saber também que Luís Montenegro não queria que se soubesse ou não quer que se saiba a totalidade da lista de clientes da Spinum Viva. Para quem costuma estar do lado lá do Atlântico, qual é a primeira análise desta semana? Tudo na mesma. Na verdade, vamos aguardar se realmente o julgamento começa na quinta-feira, porque ainda há uma série de questões que não estão resolvidas. Portanto, é possível, mas não sabemos. Agora, em geral, o que podemos dizer é, em relação ao caso de José Sócrates, vamos a passo de caracol. Para quem nos está a ouvir, é preciso recordar que José Sócrates foi detido em novembro de 2014. Nós estamos no verão de 2025. E, portanto, se o julgamento começar, é um enorme avanço, mas evidentemente significa que este processo não está concluído de forma alguma no final desta década. E, portanto, a grande probabilidade, e vamos ver depois quando chegar ao fim, é que tudo esteja praticamente prescrito. Há aqui uma ou outra possibilidade de, através de diretivas europeias, haver algum tipo de criminalidade que a prescrição seja um pouco mais longa, por imposição europeia. Mas naquilo que depende da legislação nacional, eu penso que está tudo praticamente prescrito. Em relação ao Primeiro-Ministro, é uma saga que vamos continuar, mas também mostra as insuficiências da entidade para a transparência e de todo este problema, em que simplesmente há uma enorme falta de transparência. Neste momento ainda não podemos falar de qualquer ilícito, uma vez que o Ministério Público supostamente ainda está entre a tal averiguação preliminar e possibilidade de haver algum inquérito. Vamos ver, há várias coisas que se têm levantado em relação ao Primeiro-Ministro. Não é apenas a questão da empresa dita familiar, a que se liga uma questão de possível procuradoria ilícita, que está também uma queixa na Ordem dos Advogados, que nós não sabemos ainda se vai depois dar origem a qualquer investigação por parte do Ministério Público, mas também temos todo o tema relacionado com a casa do Primeiro-Ministro em Espinho, que gerou uma série de questões que, pelos vistos, ainda não estão totalmente explicáveis. E, claro, há depois, e aguardamos o julgamento do caso dos amigos do Primeiro-Ministro envolvidos naquilo que é a alegada corrupção na Câmara Municipal de Espinho, do qual, obviamente, o Primeiro-Ministro tinha avanças e era parte do Partido Social Democrata de Espinho. Portanto, há uma série de questões que, obviamente, vamos daqui até ao fim do ano ouvir falar. Se vão ou não vão terminar em inquérito, não sabemos. Se vão ou não vão terminar na constituição de Luís Montenegro de Arguido, em algumas destas questões, não sabemos. Sabemos que Luís Montenegro disse várias vezes, também com o apoio da sua ministra Balseiro Lopes, de que se for constituído arguido não se demite. E, portanto, vamos aguardar estes desenvolvimentos. Eu penso é que o país continua preso de toda esta teia de confusões.
Olha, por outro lado, à data que estamos a gravar, creio que se deu o arquivamento da questão do IMI de Pedro Nuno Santos. Isso mostra que o Ministério Público tem aqui alguma capacidade ou flexibilidade para pegar em determinados processos e dá-los por encerrado em tempo útil? Na verdade, nunca chegou a ser um processo, não é? Tratava-se de uma averiguação preliminar, que foi este mecanismo que o Procurador-Geral da República inventou para tentar minimizar danos políticos, mas de qualquer maneira as alegações que constavam, pelo menos na comunicação social, sobre essa averiguação preliminar, já indicavam que aquilo não fazia sentido porque já tinha sido grandemente investigado pelo próprio Ministério Público e tinha sido já arquivado numa investigação anterior. Portanto, não é surpreendente que rapidamente se tenha encerrado o assunto. Uma das coisas e aqui já na entrevista, o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, menciona, é o facto de que muitas vezes, mesmo quando está em fase de averiguação preventiva, existir, eles chamam mesmo, a comunicação ou a publicidade daquilo que está a ser feito. A questão é a utilização política dessa comunicação. Será que o facto de ele dizer que vai deixar de comunicar vai trazer mais resultados? Não. Simplesmente o Procurador-Geral da República entrou dizendo que ia ser diferente da anterior Procuradora-Geral e que ia resolver o problema. Passou um ano, pouco menos de um ano, enfim, entrou em outubro, estamos em julho, não resolveu o problema rigorosamente nenhum. E, portanto, o que há neste momento é um problema de o Procurador-Geral da República começar a mostrar trabalho. Começa a haver um certo burburinho de que não mostra trabalho, porque aquilo que eram as questões principais eram, evidentemente, uma série de processos que envolviam figuras políticas, incluindo a famosa Operação Influencer, que tinha levado à queda do governo de António Costa. Ora, nós, passados estes meses todos, continuamos praticamente na mesma. Nada avança, nada arranca, mas, entretanto, começa a haver greves no Ministério Público, há burburinho na comunicação social, há procuradores a queixarem-se do Procurador-Geral da República e há, obviamente, alguma comunicação social a queixar-se de parcialidade e proximidade a certas figuras da comunicação social. É preciso não esquecer que o Procurador-Geral da República, uma das coisas que inventou, que eu acho que foi um termo bastante negativo, era ele ia ser um Procurador-Geral da República de proximidade. E ninguém sabe o que é isso da proximidade e não se viu proximidade nenhuma. Portanto, eu acho que o Procurador-Geral... Ou proximidade a quem? A quem? O Procurador-Geral da República sentiu necessidade de dar esta entrevista. E quase tudo o que diz nesta entrevista é uma resposta a perguntas que não estão feitas na comunicação social, mas que nas entrelinhas ele percebe que está a responder. Primeiro, que estamos a avançar, e não se vêem grandes resultados, mas ele está a fazer um grande trabalho para tentar reestruturar o Ministério Público e avançar em termos deste tipo de inquéritos. Segundo, que há uma política de alteração de comunicação, que nós também não estamos a ver resultados nenhuns, mas que ele diz que vai agora implementar. E a terceira coisa que ele quer responder, obviamente, é que tem uma grande admiração pelo Dr. Montenegro, mas que não é amigo do Dr. Montenegro. Não almoçam ou jantam juntos. Pronto, mas ninguém lhe perguntou isso na praça pública. Portanto, é evidente que ele está a responder a uma crescente crítica surda de que este Procurador-Geral da República está alinhado com o Primeiro-Ministro e que, de facto, está a defender o Primeiro-Ministro. E, portanto, ele responde a uma crítica que não é pública ainda sobre as ligações que ele possa ter ao Primeiro-Ministro. Portanto, eu vejo esta entrevista como uma tentativa de precaver desenvolvimentos que nós vamos assistir nos próximos meses. Nuno, depois voltaremos aos temas, porque a mim também me parece importante, de alguma forma, o formato e a forma da própria entrevista. Eu ouvi, depois estive a ler, e sentia um pouco falta de acutilância. Se os jornalistas fossem avançados de uma equipa qualquer de futebol, eu não me parecia que eles estivessem a procurar marcar golo. Não sei se foi isto que sentiste enquanto especialista sobre questões de justiça. É que o Procurador-Geral da República não respondeu às questões. O Procurador-Geral da República não explica porque é que este ano que lá está não há os grandes desenvolvimentos que foram prometidos. Ele não explica o que é que se passa para que operações como a Operação Influencer continuem num limbo. Ele não explica quais são os problemas subjacentes ao Conselho Superior do Ministério Público e àquilo que é, neste momento,
a estrutura do Ministério Público, ele não explica que reformas é que tem em mente negociadas com a Ministra da Justiça e passa a entrevista a responder, obviamente, às perguntas que o jornalista lhe faz, mas subliminarmente, ou entre linhas, a respondendo àquilo que é o burburinho crescente que existe na opinião pública sobre esta ineficácia. Ora bem, eu penso, e depois aqui há uma questão que é preciso dizer, o Procurador-Geral da República, quando foi escolhido e nomeado, mais uma vez, como todos os anteriores, não foi sujeito a nenhum escrutínio, foi o aplauso geral. Toda a gente veio dizer que era maravilhoso. Ninguém explicou uma coisa muito óbvia, que é porque é que é nomeado Procurador-Geral da República uma pessoa que está reformada, que em qualquer outro país do mundo é a primeira pergunta. Não há ninguém entre os atuais quadros do Ministério Público que possa desempenhar o cargo de Procurador-Geral da República? É preciso ir buscar uma pessoa que está reformada e é preciso ir buscar uma pessoa que está reformada, ligada a decisões polémicas do Ministério Público, que envolve, evidentemente, a detenção do engenheiro José Sócrates em 2014? E essas são as perguntas que deviam ser feitas. O que é que se fez? Nada disso. Todos elogiam. O Presidente da República diz que é o melhor do mundo, que são todos os melhores do mundo, é tudo melhor do mundo. O Primeiro-Ministro tem, não só diz que é o melhor do mundo, como tem a capa do Expresso a dizer que ele queria o atual Procurador-Geral da República nomeado há 10 anos esta parte, que é uma coisa extraordinária, por isso é que o Procurador-Geral da República agora tem necessidade de vir dizer que afinal não é amigo do Dr. Montenegro, porque o Dr. Montenegro veio dizer para o Expresso que era não só amigo, como era a sua escolha pessoal nos últimos 10 anos. E, portanto, tudo isso são coisas que deviam ter sido escrutinadas em outubro do ano passado, não foram, porque em Portugal nada se escrutina, tudo são elogios e tudo são sempre as palavras bonitas. Conforme os problemas se estão a acumular e as nuvens começam a adensar-se, eu acho que o Procurador-Geral da República, e aqui bem, devo dizer, aqui bem, tentou vir responder a algumas dessas nuvens que se estão a começar a acumular no horizonte. E daí algumas das perguntas que foram feitas pelos jornalistas foram questões do tipo, então, mas nunca falaram desde que começou ou deu início a esta averiguação preventiva, que não são avanço nenhum para aquilo que são as questões da justiça, não é? Como é evidente, e na verdade, num país que tivesse um culto de transparência, a única resposta possível do Procurador-Geral da República seria dizer: como eu tenho ligações pessoais ao Primeiro-Ministro, não sou eu que estou a fazer este tipo de investigações, nem sou eu que estou envolvido, como é evidente. E depois ali tudo se mistura, porque na verdade a questão neste momento é as suspeitas existem, há uma luta política, como é evidente, portanto, o Primeiro-Ministro ser arguido ou não ser arguido de futuro tem repercussões políticas e favorece a agenda de uns partidos e desfavorece a agenda de outros partidos. Agora, não há, de facto, não houve a capacidade de fazer um discurso crítico. Repara, o que aconteceu antes de outubro do ano passado é que houve um consenso, de repente, na sociedade portuguesa, de que todos os problemas do Ministério Público, nomeadamente a Operação Influencer, era culpa de uma pessoa. Não era dos 1.800 procuradores, não era dos políticos, era de uma pessoa, doutora Lucília Gago, que passou a ser o inimigo público número 1. Em que todos batiam, da esquerda à direita, tudo contra. Porque é horrível, porque é uma pessoa horrível, porque é tudo horrível. E, portanto, a senhora... Até quando ela deu a entrevista à RTP... Tudo a bater. No dia a seguir foi a esmagar... Não, tudo a bater. Até há um manifesto contra ela. Exatamente. Portanto, decidiu-se que o problema era uma pessoa. Essa pessoa sai e é substituída por outra que é apresentada como herói e que é a melhor escolha de sempre. Quando, como eu disse, havia já questões ali que deveriam ter sido colocadas, como é que é possível que uma pessoa com 70 anos que está reformada é que é a escolha para fazer a reforma do Ministério Público. Isto não cabe na cabeça de ninguém, só na cabeça da AD e depois de todos os apoiantes da AD, mas pelo visto do Partido Socialista, da Comunicação Social. Nada disso foi feito. Agora, o que se falta ao fim de um ano, que estamos a ver, é que, obviamente, que avançámos muito pouco. Porque se podíamos ou não gostar do estilo da doutora Lucília Gago, obviamente não era culpa dela. As coisas são muito mais profundas e estruturais do que isso. Chegámos agora ao ponto em que, obviamente, ao fim do ano, onde é que estão os resultados? Não há. As nuvens estão-se a adensar. Os problemas estão a somar. Porque estamos todos a ver que não é só já a questão dos inquéritos que estão pendentes. São outros inquéritos que provavelmente vão ser abertos e vamos ter aqui um problema que estamos todos a ver, que já os sinais estão todos, que vai ser uma série de inquéritos, obviamente, às verbas do PRR. Porque já há suspeitas
em vários quadrantes, estão notícias nos jornais, sobre mau uso, para não dizer outras coisas. Portanto, as nuvens estão-se a adensar, os problemas não se estão a resolver. E não se estão a resolver não é por culpa do atual Procurador-Geral da República, é porque são problemas profundos que requerem uma reforma do Ministério Público negociada entre o PS e o PSD. Neste momento já não seria com o PS já é terceiro partido, portanto teria que ser entre o PSD e o Chega. Ou, se quiserem, a 3. Não fazem isso. Estão constantemente a fazer demagogia e propaganda. E depois as coisas adensam-se e tem que vir o Procurador-Geral dar uma entrevista a fingir que estamos a fazer coisas. Olha, claro que a escolha já foi há pouco mais de um ano, ou pouco menos, mas Luís Montenegro escolhe para Procurador-Geral da República alguém que, enquanto procurador, foi, por assim dizer, a gênese dos megaprocessos, não é? Isso é outra questão, que é... Aqui temos duas questões separadas, que é a questão da escolha do Procurador-Geral da República, que podia ter sido pela primeira vez feito com transparência, não foi, porque, repara, como eu dizia, havendo um consenso entre a esquerda e a direita de que a doutora Lucília Gago é o alfa e o ômega de todos os problemas e ela tem a culpa de tudo e é a pessoa, quando sair, tudo está resolvido, podíamos ter então tido a oportunidade de finalmente ter um processo transparente em que houvesse uma audição na Assembleia da República, candidatos, uma entrevista, uma comissão escrutinadora e depois 3 nomes seriam levados ao Sr. Primeiro-Ministro, que levaria com ao Sr. Ministro da Justiça ao Presidente da República. Nada disso foi feito. Foi feita uma escolha perfeitamente paroquial, como é sempre em Portugal, até de alguém que, insisto, a capa do Expresso é um amigo do Dr. Montenegro. E é o amigo do Dr. Montenegro que era há 10 anos pôr como Procurador-Geral da República. Foi assim que isto foi apresentado ao país. Ora bem, do outro lado, temos os megaprocessos identificados como o problema de fundo do nosso sistema de justiça. Mas, como tu dizes, não é só o facto do atual procurador estar na gênese. Os megaprocessos foram introduzidos na lei e foram defendidos há cerca de 15 anos, 20 anos, porque era a solução para o problema de não se conseguir combater a criminalidade financeira e política. Portanto, era uma solução defendida, é preciso dizer, pelo PS e pelo PSD. PSD que assinou esse documento pela mão de uma pessoa que hoje é candidato presidencial, mas que finge que se esqueceu disso. Marcos Mendes. Portanto, isso foi negociado entre o engenheiro José Sócrates e Luís Marques Mendes, que, na altura, em 2007, fizeram um pacto para a reforma da justiça penal e em que uma das coisas importantes era os megaprocessos como reforma estrutural. Quase 20 anos mais tarde, a reforma estrutural é acabar com os megaprocessos porque afinal não funcionam. As mesmas pessoas, porque temos o mesmo PS, o mesmo PSD, as mesmas pessoas a dizer exatamente as mesmas coisas. E, portanto, o que se percebe é que o problema não é os megaprocessos. Os problemas são estruturais, não se vão desaparecer por termos um PGR de proximidade, não vão desaparecer por termos um PGR que dá entrevistas e que é mais sorridente do que a doutora Lucília Gago, nem vão desaparecer porque andam uns senhores a falar de umas reformas que não fazem, não é? E, portanto, a questão é, estamos sempre a voltar ao princípio da roda, porque simplesmente não há coragem de dizer isto precisa de uma reforma profunda que vai levar muitos anos e, portanto, tem que ser negociado, infelizmente. Já não são 2 partidos, agora são 3, que têm que negociar uma reforma que seja implementada há 10 anos. E algumas das reformas, eventualmente, têm que ser o princípio de tentativa e erro, porque não há nada que nós possamos dizer. Por isso é que estou a dizer, tem que ser a 10 anos. Porque nós ouvimos o Governo dizer o ano passado, agora desapareceu. Porque agora estamos, enfim, as pessoas não estão a ouvir, sabem, agora estamos na reforma do Estado. A reforma da Justiça já acabou. Isso foi até abril deste ano. Agora estamos na reforma do Estado. Porque a reforma da Justiça deve estar feita por milagre, portanto já não é tema. Porque todos os dias era capa de jornal. Reforma da Justiça, reforma da Justiça. Agora é a reforma do Estado. Porque agora o ministro sexy é o ministro Matias, já não é a ministra Júdice. Portanto, depois a comunicação social tem uns ministros sexy. São os efeitos Milei e Elon Musk. Temos uns ministros sexy que mudam de 6 em 6 meses conforme a propaganda do Governo. E estou a dizer deste Governo, como era do Governo anterior, obviamente, porque os governos, a técnica é sempre a mesma, é mais propaganda. Agora, o problema disto é nós vamos fazer, por exemplo, uma tal estratégia nacional contra a corrupção, que já ninguém sabe muito bem o que é, quando fizemos uma em 2023, fizemos uma em 2021, fizemos uma em 2017, fizemos uma em 2015, fizemos uma em 2010. Alguém se pergunta onde é que isso anda tudo? Onde é que andam essas coisas? As instituições que foram criadas, os projetos que foram feitos, as reformas que foram feitas? Ninguém pergunta. Já foi agenda, já foi tudo. Já foi mecanismo. Caderno, já foi mecanismo e agora é estratégia nacional e isto é a conversa. Agora, o que talvez seja mais curioso em Portugal é a capacidade que os eleitores ainda vão tendo de aceitar isto. Ou seja,
É a mesma receita, uma e outra vez. É verdade que, parênteses, não é? É verdade que estas eleições provaram que já há uma fatia significativa dos eleitores que não está disposta a comer da mesma comida. Mas a verdade é que, em grande parte, a comunicação social do regime e os eleitores que continuam a votar nos partidos do regime, parece que gostam disto, que é sistematicamente a mesma propaganda reciclada, sem consequências nenhumas. Embora eu acho que também em determinadas situações surgem afirmações, neste caso do Presidente do Chega, que de alguma forma podem não corresponder à verdade. E neste caso, estamos a falar de corrupção, ele mencionou recentemente de que o Conselho da Europa não tinha feito recomendações nenhumas e, obviamente, nós, especialmente aqui no Isto é o Povo a Falar, há muitos anos que ouvimos, inclusive, queixas do Conselho da Europa por falta de implementação das recomendações do combate à corrupção. O Chega, apesar de hoje ter 23% e ser o segundo partido na Assembleia da República, continua a ser um partido de protesto. Claro. Porque o Chega não tem projeto para a justiça. Eu não estou a responsabilizar, só estou a dizer que... Não tem projeto para a justiça, não é? Portanto, nós continuamos que isto está, no fundo, polarizado entre os partidos que fazem propaganda e o partido que faz protesto. Eu gostava de ter um partido que tem soluções, mas esse partido parece que não quer existir. Portanto, temos os que fazem propaganda, que não têm soluções nenhumas, e o partido do protesto, que também não tem solução, mas protesta. A única coisa que nós estamos a assistir é que a propaganda já é de tal maneira reciclada que o protesto vai subindo. Exatamente. Mas, na verdade, se nós perguntarmos ao André Ventura onde é que estão as 10 medidas práticas para resolver o problema da justiça, o Chega não tem. Aliás, repara, nós até estamos a ver, porque tens aí um livrinho à tua frente muito importante, nós até estamos a ver uma coisa realmente extraordinária neste momento, que é a direita, e aqui falo da direita que vai desde da ala direita do PS até ao Chega, até mais do Chega. Portanto, estou a falar da direita no sentido toda a gente que não se revê, digamos, numa política de esquerda. Passámos 50 anos, e aí eu estou nesse grupo de pessoas, e portanto, e estarás tu e muita gente, passámos 50 anos a dizer que um dos problemas é que não se conseguia resolver isto porque tínhamos uma Constituição de esquerda. E, portanto, que não conseguíamos fazer as medidas que precisávamos, que o governo de Cavaco não... Bem, o governo da AD de Sá Carneiro, mas o governo de Cavaco não fez as reformas todas porque a Constituição não deixava, que o governo de Passos não conseguiu fazer as reformas porque o Tribunal Constitucional passava a vida a dizer que era tudo inconstitucional, que o governo isto e aquilo, e agora chegamos a um momento histórico em que a direita tem 2/3 na Assembleia da República e pode fazer... Pronto. O que é que os partidos da direita estão a dizer? Que não é prioridade. Que isto agora não é prioridade, que isto agora vamos fazer outras coisas. Portanto, passámos 50 anos a dizer que não se conseguia resolver os problemas porque não conseguíamos tirar o socialismo da Constituição. Agora que temos 2/3, o que é que vêm dizer? Não, afinal a prioridade é ir à praia e tomar sol e não sei o quê. Assim, não consigo perceber, e aqui, claro, há que sacar mais responsabilidade até dos 3 partidos, ou dos 4, se quiserem incluir o CDS, mas coitadinho, o CDS é uma perna já defunta ali do PSD, mas se quiserem sacar responsabilidades ao PSD, porque é evidente que dos 4 partidos é aquele que é o maior partido da direita, neste momento ainda é, e de facto não é possível, depois do que aconteceu durante os 4 anos de Passos Coelho, depois dos trabalhos que houve com o Tribunal Constitucional, vi dizer que a prioridade não é mudar a Constituição, é continuar a fazer o que está a fazer. Sinceramente, estão a brincar, não é? Quer dizer, porque não vão fazer reforma da Justiça, e agora posso acrescentar, e não vão fazer reforma do Estado rigorosamente nenhuma, enquanto tiver esta Constituição. Portanto, estão a gozar com as pessoas, ou seja, propaganda, propaganda, propaganda. Olha, por outro lado, há uma afirmação com um teor algo irónico, talvez entenda eu, mas que tu consideras que não deveria ter sido dita, justamente por quem é o Procurador-Geral da República, que é devemos dar uma oportunidade a José Sócrates para provar a sua inocência. Acho que foi uma afirmação grave e deslocada e que ele não deveria ter feito, porque é uma afirmação que pode ser feita por qualquer outra pessoa. É uma afirmação que quem não é jurista pode entender como seja um abuso de linguagem, porque na verdade compete, obviamente, ao Ministério Público provar que o engenheiro José Sócrates é culpado, não compete ao engenheiro Sócrates provar que ele é inocente, mas todos percebemos numa conversa, obviamente, de café
que isso possa ser dito. Bem, vamos lá ver agora como é que ele prova a sua inocência. Agora, o Procurador-Geral da República, principalmente sendo PGR e jurista, não pode fazer uma afirmação dessas em público. O que ele devia ter dito é, obviamente, o Ministério Público já deduziu uma acusação, vai provar essa acusação em tribunal e depois devemos dar a oportunidade ao engenheiro José Sócrates de defender e entender, tirar... Defender é diferente de provar a sua inocência. Exatamente, defender e, eventualmente, se entender que as provas do Ministério Público são insuficientes, pois o Tribunal decidirá. Agora, não compete ao engenheiro José Sócrates demonstrar a sua inocência, porque nós não somos um Estado autoritário, nós somos um Estado de direito democrático. Olha, e não é aqui onde se calhar temos que ver um bocadinho mais além. Ou seja, a Operação Marquês começa com Amadeu Guerra. Amadeu Guerra tem várias decisões, exatamente. Decisões e inquirições a José Sócrates, interrogatórios, sim, inclusive a José Sócrates, que conhecemos, vimos as imagens. Há momentos de grande tensão entre o então Procurador do Ministério Público, Amadeu Guerra, e José Sócrates. Nós conhecemos José Sócrates em termos do perfil psicológico de Sócrates. Sócrates já o ouvi dizer, não, vamos para o tribunal que eu quero provar a minha inocência, mas a lei tinha que estar além disto. Como é evidente, vamos lá ver, uma coisa é, assim, no meu caso, até, francamente, já sabes, a maior parte das pessoas que nos ouvem já sabe, eu acho que José Sócrates é culpado. Agora, eu comecei a minha frase por dizer eu acho, porque é uma questão de estar a dizer a minha opinião aqui. E disse isso no dia em que ele foi detido, fui das poucas pessoas que falou para a comunicação social na noite em que ele foi detido, em novembro de 2014, porque a minha opinião é que ele é culpado, e a minha opinião é que ele é culpado de muitas coisas, e de muitas das acusações a que está sujeito. Agora, a minha opinião vale tanto como a opinião de todos nós, porque isto, no fim, é uma questão de opiniões. Agora, uma condenação não é uma sondagem, não é perguntar a cada um, e, portanto, é evidente que aquilo que tem que haver é um certo rigor e respeito por esse rigor. E vou dizer mais, eu não acho mal, nem acharia mal, se o Procurador Amadeu Guerra, no seu livro de memórias, ou até num programa de televisão, uma vez que estava reformado, e portanto já não é Procurador do Ministério Público, está reformado, diga, eu acho que ele é culpado. E eu acho isto e aquilo, e até faço essa piada. E vamos ver se ele consegue provar a sua inocência. Porque é um cidadão ex-procurador que está reformado. Agora, o Procurador-Geral da República não pode fazer essas afirmações. Independentemente do quão provocativo José Sócrates tem sido. Mais do que isso, precisamente por ele ter estado envolvido na gênese desse processo, ele é a última pessoa que devia estar a falar sobre esse processo. Porque nós já percebemos, e aqui, mais uma vez, não acho que seja culpa do Procurador Amadeu Guerra, mas é evidente que este processo é uma vergonha para o Estado de Direito. Não é? Porque não é aceitável. Uma vez mais, eu acho que o José Sócrates é culpado. Eu acho que nunca houve lá em casa dele um cofre da mãe que transformava escudos em euros. Pronto. Agora, outra coisa é quem é Procurador-Geral da República não pode estar envolvido nessas discussões. Porquê? Porque vamos lá ver, como é que é possível alguém, mesmo que eu acho que é culpado, é detido 9 meses e 10 anos depois ainda não foi julgado. Mas onde é que nós estamos? Isso é impróprio de um Estado de Direito Democrático. Podem dizer, mas é porque o engenheiro Sócrates faz imensos recursos. Pois, mas por isso é que o legislador tem que acautelar. Não pode ser. Sabes o que é que eu acho? Chega a ser irónico depois ver estas pessoas, e não tem nada a ver, mas estas pessoas falarem, por exemplo, mal de Israel, quando Israel já teve um primeiro-ministro e um antigo presidente da República presos por corrupção. E prepara-se Netanyahu também podemos dizer que é um país onde há uma sobranceria, que todos sabemos, há uma sobranceria a olhar para o Brasil, protocolonial, de país que acha que está à frente do Brasil porque é europeu e os outros é colónia. Bem, eu que eu saiba, naquele país protocolonial já houve presidentes exatamente, condenados, já houve Dilma e houve, obviamente, toda a questão à volta de Lula e vamos ver agora a questão à volta do Bolsonaro. Eu estou num país em que apresentem-me um caso e
toda a gente diz Isaltino, Isaltino, Isaltino. Claro, apresentam um caso do Isaltino porque é o único que conseguem Isaltino que está outra vez com certeza, na berra. Mas repara, se calhar até para desviar atenções. Cada vez que se fala deste tema, o nome que salta é Isaltino. É assim, mas quer dizer, mas então em 30 anos só me conseguem apresentar um nome. Então e tudo o resto? O caso BPN, onde é que isso já vai? Todos os outros casos, onde é que eles já vão? O BPP, que foi aquilo também que se sabe, o Banco Espírito Santo, que está onde está, e depois vamos falar dos tutti-frutis e dos financiamentos autárquicos ao PS, ao PSD, ao CDS, que são casos atrás dos outros casos. E não vamos falar desse caso misterioso, que é sempre um caso que em Portugal é melhor não falar, o tal caso dos submarinos, que tem corruptores que cumpriram pena na Alemanha, na Grécia, mas corrompidos não existe, não é? Portanto, isto faz-me lembrar noutra vertente, que também é uma coisa misteriosa em Portugal. Nós somos o único país onde o Me Too teve vítimas, mas não teve abusadores. Só teve pessoas abusadas, porque pessoas abusadas apareceram. Abusadores não os vi. Portanto, é exatamente o mesmo problema que nós temos aqui. Portanto, estamos num Estado de direito democrático que não funciona. Eu penso que o normal é que se diga isso, que não funciona. Não andarmos a fingir e, portanto, desse ponto de vista, o Procurador-Geral da República tem um problema. É que ele é um dos principais responsáveis do Estado de Direito Democrático. Ora, ele não pode estar a falar de um processo que é a negação do Estado de Direito Democrático. Portanto, ele, simplesmente, desse processo, devia ter dito, na pergunta que lhe foi feita, sobre isso, nem abre a boca. Pois, mas depois continuou. Continuou até porque creio que na altura mencionaram a falta, Sócrates não reconhecer a legitimidade do tribunal e também mencionaram todos os processos abertos pela equipa de defesa do Sócrates. Ele diz que deveríamos utilizar mais vezes o mecanismo da litigância de má fé para impedir a mesma litigância, mas ao mesmo tempo começa por dizer eu sou contra a diminuição dos direitos do arguido. Mas repara, os mesmos argumentos se aplicam a Nicolas Sarkozy, se aplicam a Rodrigo Rato e se aplicam, aliás, aos novos escândalos do PSOE em Espanha. E, no entanto, as coisas avançam. Portanto, essa desculpa de que é um sistema garantista, o nosso sistema é garantista, mas não é mais garantista que o francês ou o espanhol. O Bernie Madoff, por exemplo, também que em 2 anos aqui, e meio... é preciso. A desculpa do garantismo esconde uma enorme incompetência do sistema. Mas ele toca num ponto importante que também estás a tocar, que é, depois temos um problema, que é, há uma série de instrumentos previstos na lei, mas que depois todos choram que não são aplicados. Mas se não são aplicados, de quem é a responsabilidade? É dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público. Portanto, parece que estamos a chorar quando estes mecanismos já lá estão. E é por isso que depois muitas destas reformas anunciadas pela atual ministra e pelas anteriores ministras já estão na lei. Isto é propaganda, porque já está na lei. Só não querem fazer. Quando, por exemplo, se diz temos que ser mais duros com os políticos condenados por corrupção para que não possam voltar a exercer mandatos e vamos ter um regime muitíssimo rigoroso. Mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é que ninguém está condenado. O nosso problema não é o que acontece depois de estarem condenados. O nosso problema é que não se consegue condenar ninguém. Olha, mas nesse aspecto há uma novidade, porque ele menciona a possibilidade de começar a cumprir pena em segunda instância. Por exemplo, mas isso é uma questão que já devia ter sido resolvida há 25 anos. E só para que as pessoas lá em casa que não conheçam bem o processo... Nos outros países, confirmada à primeira instância, há um primeiro recurso para a segunda instância e em muitos outros países, confirmada a sentença em segunda instância, nesta altura acaba a presunção de inocência, entra a execução de sentença e, obviamente, se tem mais recursos porque foram violados os seus direitos constitucionais ou porque entende que as provas apresentadas não foram provas legais ou lícitas, que seguem esses recursos. Em Portugal, nós arranjamos um sistema em que só acaba a presunção de inocência transitada em julgado. Portanto, até esgotado o último recurso. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Acredito que possa ter feito sentido em 1975 por razões de que vinhamos de um sistema autoritário. Para não haver ajuste de contas. Ajuste de contas e abusos. Mas hoje, 50 anos depois, isto não cabe na cabeça de ninguém. Passaram por lá vários partidos, ninguém quis mexer nisto. Porque é disso tudo propaganda, 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 propaganda. Agora, vamos ver também uma coisa, que é se os magistrados estarão dispostos a executar penas
após a confirmação pela segunda instância. Porque lá está, nós temos alterações à lei que agilizam o processo penal, mas que depois são vácuas. Porquê? Porque os magistrados judiciais, na prática, não estão dispostos a utilizar esses instrumentos. E isso, obviamente, tem a ver com outras questões. Também não acho que isto seja possível resolver sem substituir o princípio da legalidade pelo princípio da oportunidade. Isto é, que o Ministério Público possa decidir onde é que quer investigar e onde quer colocar os seus recursos. Isto é o que existe há muitos anos em muitos países europeus. Não é verdade aquilo que muita gente anda a dizer nas televisões, que isto é uma coisa americana e brasileira e que na Europa não existe. Não é verdade. Isso já existe na Alemanha, existe na Itália, existe em França, existe em Espanha. Portugal é o último país que se recusa a alterar isso. Mas ainda esta semana estava nos jornais todos uma conferência em que se voltou a dizer: temos que manter o princípio da legalidade, é um princípio sacrossanto, não se pode evitar isso. Mas depois essas mesmas pessoas estão aos berros a dizer como é que José Sócrates ainda anda aí se está condenado. Portanto, há uma inconsistência entre aquilo que é propaganda e depois aquilo que está a ser feito. Olha, mas há aqui 1 ou 2 momentos em que tem a ver com o combate à corrupção, onde me parece que Amadeu Guerra quer utilizar, por assim dizer, esse princípio da oportunidade, nomeadamente naquilo que é a recuperação de ativos, na venda imediata desses ativos, para que, de facto, alguma coisa possa ser recuperada desses circuitos de corrupção. Sim, mas então o Ministério Público tem de explicar, e o Governo tem que explicar, porque é que não foram feitas a recuperação de ativos anteriormente. Eu gostava que me explicassem porque é que não foram feitas a recuperação de ativos de forma razoável no caso BES, ou no caso BPP, ou no caso PPN. E já sei que o Ministério Público vai dizer que não é sua responsabilidade, que isso é responsabilidade do legislador. O legislador diz que é culpa do Ministério Público, mas de facto nós tivemos notícias de jornais de abrir o champanhe a dizer que foram recuperados 100 mil, 200 mil, 400 mil euros e os quadros do BPP de 70 mil euros, em que sistematicamente os jornalistas que estão a escrever essas notícias estão a fingir que não sabem que as perdas foram de 70 a 80 milhões. Bem, no caso do BES, até de 10 mil milhões. E, portanto, estão sistematicamente, ou por iliteracia ou por ignorância, a falar de uma coisa que não faz sentido. Porque, no caso do BES, se temos perdas de 10 mil milhões, o Ministério Público e o Governo, enquanto Governo da República, deviam explicar aos portugueses porque é que não foram recuperados esses 10 mil milhões. E o que nós vemos é que não há explicações rigorosamente nenhumas. E se não querem o caso BES, porque ainda está em aberto, falem do BPP e do BPN. Expliquem quanto é que foi recuperado e porque é que o valor recuperado é para aí 10% do que desapareceu. Se tanto. Estou aqui a sobreestimar. Mas não. Vamos outra vez alterar a lei e estamos a discutir se pode ou não pode ser feito. Quero com isto dizer, o que o Procurador-Geral da República disse está bem dito? Está, mas devia ter sido feito em 2000, não em 2025. Portanto, nós vamos 25 anos atrás. Mas, por exemplo, e obviamente eu não estou nem a favor nem contra Amadeu Guerra, nessa mesma resposta ele disse algo surpreendente, que eu fiquei surpreso que tenha assim acontecido, foi ele ter solicitado uma perícia externa às contas, neste caso à consultora Deloitte, às contas do BES, que lhe permitiu ir recuperar alguns ativos. Sendo que o Ministério Público se queixa sempre de falta de meios, achas que algum tipo deste outsourcing poderia ajudar? Bem, repara, mas este outsourcing é estranhíssimo, porque ele reflete não só a incompetência do Ministério Público na matéria, mas depois temos aqui um problema. Há um regulador, que se chama Banco de Portugal. Até o Banco de Portugal não sabe? Até o Banco de Portugal não tem perícias? Até o Banco de Portugal não interessa? Ou é porque não gostamos do governador do Banco de Portugal que lá está, ou do que... Quer dizer, aqui, atenção, o BES não é só uma questão do Ministério Público. Aqui há responsabilidades do Banco de Portugal e há que perguntar ao Banco de Portugal. E o Banco de Portugal até fez anúncios há pouco tempo a dizer, mais uma vez a coroar-se de glória, a dizer que tinha ajudado a recuperar não sei quantos milhões e que não era verdade que esses milhões andavam perdidos. Portanto, nós continuamos a ter uma história que não tem explicação. Não tem explicação. Porque temos o Ministério Público, aliás, no seu último... a última peça processual, penso eu, que está disponível ao público sobre o caso BES, penso que já se falava em qualquer coisa como 15 a 18 mil milhões de perdas. E continuamos a ter o Banco de Portugal a dizer um número muito mais pequeno e a dizer que foi tudo resolvido e que foi tudo brilhante e que as auditorias forenses foram maravilhosas e que o trabalho do Banco de Portugal está de parabéns. Portanto, mais uma vez, temos duas entidades que dizem duas coisas diferentes e ninguém consegue perceber, exceto que as pessoas que estão acusadas ainda não foram a julgamento e, obviamente, uma delas já tem Alzheimer e, pelos vistos,
o caso vai-se fechar aí mesmo. Podiam dizer, bem, foi um azar, porque foi o caso do Dr. Salgado ter Alzheimer, e estas coisas acontecem. Bem, eu também diria que pode acontecer. Se levamos 15 anos ou 20 anos, é normal que aconteça, não é? Até alguns, como sabemos, dos acusados inicialmente já faleceram. Olha, no BPN... Claro, por isso eu ia dizer. Mas é que depois o problema é que não é o caso do BES isolado. É que temos o caso do BPN, temos o caso do BPP, temos o caso do BANIF, e eles vão se somando. E em todos eles nunca se chegou a parte nenhuma, exceto que os visados e acusados faleceram, de uma maneira ou de outra, e o assunto morreu. Ou que não estão presos. Pronto, e o assunto morreu. Não, nós ainda estamos há poucas semanas a discutir a execução de penas de algumas das pessoas que foram condenadas, transitadas em julgado, no caso BPP, que eu acho que qualquer pessoa que nos está a ouvir com menos, provavelmente, de 40 anos, já nem sabe o que é isto do BPP, do BPN ou do BANIF, nem sabe do que é que nós estamos a falar aqui. Porque são coisas já de há 20 anos. E, portanto, é evidente que nós temos um problema estrutural que, digo mais uma vez, os partidos do regime resolvem com propaganda, o Chega resolve com protesto, mas ninguém tem soluções. Olha, algo que ele mencionou foi a autonomia financeira e diz que gostava de ter essa autonomia, mas no mesmo volume do Conselho Superior da Magistratura. Em Portugal, essa é outra das técnicas, despejar dinheiro para cima dos problemas, com a ideia de que os problemas se resolvem ao serem banhados em dinheiro. A questão é que tanto os magistrados judiciais como os magistrados do Ministério Público exigem autonomia financeira. E é um assunto que, obviamente, qualquer pessoa que pensa um bocadinho diz que faz sentido. E está na Constituição. Pronto. Mas qual é o problema? É que as promoções continuam a ser opacas e perfeitamente desconectadas da produtividade. Mas quantos os juízes são promovidos em função da sua produtividade? Não. Os magistrados do Ministério Público são promovidos em função da sua produtividade? Não. Portanto, querem autonomia financeira sem responsabilidade. Ora, podem dizer, pois, mas isto é um problema cultural. É, porque os professores são promovidos em função da sua produtividade? Não. Os médicos são promovidos em função da sua produtividade? Não. Há alguém em Portugal que seja promovido em função da sua produtividade no setor público? Não. E, portanto, eles têm o direito de dizer porque é que devemos nós ser os primeiros. Mas, então, se não é em função da produtividade, então também não faz sentido ter autonomia financeira, porque a autonomia financeira requer responsabilidade. Nós vivemos num sistema cultural de desresponsabilidade, como sabemos, não há responsabilidade nenhuma. Aliás, quando foram decididos estes processos todos, e quando acabarem, de quem é a responsabilidade? Expliquem-me lá, de quem é a responsabilidade de tudo isto? Ninguém. Não é do Governo, não é do Ministério Público, não é dos juízes, não é de absolutamente ninguém. Estamos a ver no setor da saúde. De quem é a responsabilidade do INEM estar nestas circunstâncias que está ainda passado fim de semana com uma história? Ninguém. A própria Ministra já vai dizer ninguém. Nem dela. Nem dela. Nem dela. Não se sente nem responsável dela. a ponto de pedir admissão. Não, nós fazemos a piada, mas ao fim de 30 anos a responsabilidade continua a ser... Agora já não é a senhora das fotocópias, porque já não se faz fotocópias, nem é do porteiro, porque praticamente já não é porteiro, mas continua a ser, ou do eletricista, mas continuamos nessa lógica. Ninguém tem responsabilidade, ninguém. Ou seja, a culpa é sempre do mordomo. Por isso é que temos a velha máxima de a culpa morre solteira em Portugal. Agora, isso não podemos sacar responsabilidades ao Ministério Público e aos magistrados, porque são portugueses, são parte desta cultura. Agora, se essa cultura é a cultura que existe, não podemos ter autonomia financeira, porque a autonomia financeira pressupõe responsabilidade e uma vez que não há responsabilidade, então não faz sentido haver autonomia financeira. Olha, deixa-me colocar aqui uma outra questão que me pareceu interessante, em que ele solicita que todos os servidores do Ministério Público estejam nas mesmas instalações da Procuradoria-Geral da República, ou seja, numa tentativa de otimização de meios. Isto está tudo muito bem, mas isto tornou a entrevista, de alguma forma, uma coisa sem sabor. Ou seja, como tu dizias de início, é mais aquilo que está nas entrelinhas do que propriamente aquilo que está a ser dito, porque isto é o beabá, isso é o beabá de qualquer... Repara, a otimização de meios também é assim, para quem hoje tem 25 ou 30 anos e esteja a ouvir isso, pode achar que isto tem toda a razão, e tem. Para quem já
como eu, se está a aproximar de uma idade, ainda não estou na reforma, mas quase, quer dizer, eu já ouvi isto nos últimos 30 anos, já ouvimos falar da cidade, a Cidadela da Justiça, o Parque da Justiça, a otimização não sei dos quantos, e que depois ia haver o não sei quê. Depois a informatização, e ainda estamos devagar, porque na saúde tivemos o CEO, que foi criado e que, segundo o Presidente da República, ia resolver tudo. Não resolveu nada. Agora este governo quer criar uma espécie de CEO da administração pública, que não é CEO, é CEO, que é da informática. Claro que não vai resolver rigorosamente nada. Eu estou à espera que o próximo ministro tenha uma ideia brilhante, e se tiverem, está a ouvir, não tem que usar o meu nome como sendo a fonte de inspiração, mas vamos ter o CEO da Justiça. Porque a conversa da otimização dos recursos vai acabar numa conversa, o que nós precisávamos era do CEO da Justiça. E se nós tivéssemos um CEO da Justiça, estava tudo resolvido. Nós já vimos isso noutros setores, que obviamente há um problema de otimização de recursos, mas que nós não andamos, não avançamos, nós já fizemos tudo. Simplificação, digitalização, desmaterialização, assim, todas as palavras que acabam em ão. Já foi tudo, já foi tudo feito. Continuamos a marcar passo. Portanto, os problemas não é só de tecnologia, de recursos, os problemas são fundamentalmente de cultura. E isso, obviamente, em parte tem a ver com Portugal, mas em parte tem a ver com os corpos do Estado que vivem nestas bolhas de cultura bastante improdutivas. Olha, e Nuno, há quem diga que essa seria a grande reforma em Portugal, a reforma da Justiça. Sim, mas essa reforma tem que ser feita a 10, 15, 20 anos. Não pode ser feita aos chulavancos, com ministros que vêm com ideias brilhantes, mas que não fazem rigorosamente nada. Para isso é preciso um pacto de Estado entre 2 partidos, agora 3. Qual é a complicação? É que continuamos nesta dinâmica, se calhar daqui a 5 anos são precisos 5 partidos. E, portanto, convinha os partidos sentarem-se à mesa e estabelecerem as bases dessa reforma, porque não é possível resolver isto a 5 anos. Isto não acontece. É a 15, é a 20, é a 25. É assim que se fazem as coisas. Já perdemos 50 anos. Se querem perder outros 50, pois continuemos por aqui. Onde é que achas que surge essa falta de visão que, de facto, aquilo que tu mencionaste há pouco, que muita da justiça que foi criada numa fase inicial foi para salvaguardar esta democracia acabadinha de nascer, de vinganças... Eu acho que os grandes problemas começam nos anos 90, quando Laurino Lúcio é Ministro da Justiça de Cavaco Silva e percebe que o país tem um problema e propõe uma grande reforma da Justiça. E que o PS e o PSD desfazem essa reforma da Justiça, porque não querem. O próprio PSD. O próprio PSD. E, portanto, o que chega à Assembleia da República já é uma manda de retalhos desfeita, porque o PS e o PSD estão capturados pela Ordem dos Advogados, pelos Conselhos Superiores, por todos os interesses profissionais que não queriam essa reforma. Por alguns gabinetes também. E as sociedades de advogados começavam então a surgir, tudo isto. E agora passaram-se 40 anos e estamos onde estamos. E, infelizmente, o que nós podemos dizer é que o país está estagnado desde o princípio deste século e o que é talvez mais incompreensível é a incapacidade dos 2 partidos, ou dos 3 partidos, ou dos 4 partidos, se quiseres, de chegar a um consenso sobre questões que têm que ser essenciais. E, portanto, os partidos vivem constantemente em propaganda. Repara, só para terminar, eu acho que a forma como o atual governo respondeu às eleições não é perceber, há um voto de protesto, há muita gente insatisfeita, é mais propaganda, precisamos de mais propaganda, porque uma coisa que não falámos, mas que é muito importante na justiça, é a lei da nacionalidade. É um dos pilares da nossa justiça e vai ser alterada aos tamancos. Porque o que é preciso é fazer propaganda para calar o Chega. Vai ser alterada, mas vai bater no poste. Vai bater no poste e, evidentemente, que nunca vai ser implementada Mas as pessoas sabem que vai bater no poste. Eu acho que as pessoas têm alguma noção disso. Não sei se as pessoas que votaram a AD talvez não, porque acreditam naquilo, mas qualquer pessoa que está de fora percebe que vai bater no poste e não vai ser regulamentada. Aquilo é para ficar no papel e para criar uma confusão monumental que dentro de 3 ou 4 anos as pessoas que são responsáveis por isto vão estar a dizer que a culpa não é minha, a culpa é do outro. Porque é assim que as coisas estão. E, portanto, mais uma vez, não é bem feito. Repara, só outro aspecto. Desde a Agenda de Lisboa, 30 segundos, desde a Agenda de Lisboa, do engenheiro Guterres, 25 anos, vamos ter avaliação legislativa em Portugal, vamos ser pioneiros nisso. 25 anos depois, toda a gente tem, menos nós. E não preciso dizer mais. Avaliação legislativa? Sim, ou seja, nós não fazemos nem planeamento, nem avaliação legislativa. 25 anos depois de termos anunciado à União Europeia que íamos ser o país pioneiro
nessa matéria. 25 anos depois, não há. Faz-me lembrar o Hospital Central do Algarve, que também lançaram a primeira pedra, que está lá bem acompanhada pelo capim. Ou se quiseres, o futuro aeroporto de Lisboa. Ao futuro aeroporto. Nuno Garopa, obrigado uma vez mais por ter estado aqui connosco a conversar estes temas da justiça. Quem sabe para a próxima falamos de anjos e demónios, quem sabe. Muito bem, muito obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me recordar que se quiser rever esta e outra conversa, basta subscrever o nosso canal de YouTube. Vá lá, clique no sininho para receber a notificação. Se você madruga, a partir das 6 da manhã, já temos as plataformas de podcast com esta conversa. Resta-me agradecer. Até amanhã. Obrigado.